estão nessa sala, outras não estão nessa sala. Estão aí espalhadas pelo Brasil, que são pessoas que apoiam o nosso trabalho financeiramente ou moralmente, enfim. Tem pessoas jurídicas, empresas, né, e pessoas físicas que tornaram esse momento hoje uma realidade. Então, como eu falei, o NES é um programa de excelência. Então, vocês hoje foram escolhidos, né, vocês aplicaram para um processo seletivo e foram escolhidos para fazer parte desse grupo seleto de estudantes que vão ter a oportunidade de aprender matemática, computação no nível avançado. Não existe nada parecido no Brasil, que eu tenha conhecimento, e eu fiquei sabendo que existe um programa muito parecido nos Estados Unidos, que envolve as maiores universidades dos Estados Unidos, que é o Advanced Placement, que é um programa que as universidades top, elas desenvolvem junto com as escolas para selecionar alunos, inclusive vale muito na hora de seleção para essas universidades. Enfim, só para dizer a vocês que o NES, ele nasceu por conta dessa vontade que nós temos aqui na UFAL e no IFAL e no Estado de oferecer mais para alunos que têm vontade de chegar longe, né? Ele nasceu dessa vontade, mas ele já tem também versões em outros lugares e pode levar vocês realmente longe, como a gente falou. Eu vou começar apresentando um pouco da ideia do NES e depois a gente vai entrar em questões mais operacionais, mais dúvidas que vocês venham a ter, etc. Essa primeira meia hora vai ser muito uma conversa entre a gente. Então, vocês sabem muito bem que hoje a gente tem um crescimento grande na área de tecnologia no Brasil. E existe um estudo que diz que o Brasil tem uma demanda de mais de 750 mil profissionais nessa área. Então, realmente é uma área que tem uma necessidade muito grande de profissionais bem formados. Com isso em mente, né? Passar, por favor, Juliano. Com isso em mente, né, a gente observa também que o salário desses profissionais é um salário bastante atrativo, né? A gente observa que o salário desses profissionais, em geral, está acima da média do salário da maioria das profissões no país, tá? E aí a gente resolveu construir um programa que tenha, além de oferecer parte da solução para isso, além de construir, de formar pessoas com altas capacidades em matemática e computação, vai permitir que vocês entrem, esperamos que isso permita que vocês entrem em universidades top, Brasil e mundo afora, tá? Então, essa é a motivação do NES, né? Novo Ensino Suplementar, que no começo tem outro nome, depois eu conto essa história. Tá? Tem tempo para aprender. Tem tempo para aprender a história do nome NES. A história tem uma história underground. Então vamos lá, motivação, né? A gente sabe que algumas escolas elas não estão prontas para atender o que vocês pedem, o que alguns alunos pedem, né? Para oferecer o nível de profundidade que alguns alunos buscam, né? E a gente quer que aqui em Alagoas vocês tenham contato com essa excelência, contato com uma formação forte, e que vocês não precisem sair de Alagoas para buscar isso. Se quiserem sair, pode sair, mas não porque estão precisando de uma formação melhor, tá? Quem não está em Alagoas, tá? Pode traduzir isso para Rio Grande do Sul, pode traduzir isso para São Paulo, pode traduzir isso para Minas Gerais, que é onde nós temos alunos hoje do NES. Qual é o nosso objetivo? É formar talentos, né, e formar pessoas também através de cursos avançados. São cursos que vão ser oferecidos aí ao longo de 3 anos, tá? Então a gente tem aí como público alunos de escolas públicas e privadas, né, do Brasil. Como eu falei, nós temos hoje 4 estados participando do NES, alunos de 4 estados selecionados no NES, tá? O que vocês vão aprender no NES? Vocês vão aprender matemática e computação. Por computação, traduza como inteligência artificial e ciência dos dados. Então, no NES, vocês vão ter um programa de formação de 3 anos que vai permitir você construir bases nessas três coisas, tá? Na verdade, essas 2 coisas, matemática e parte de computação. Parte de matemática e parte de computação, tá? E isso vai estar sendo oferecido no contraturno escolar. Você vai cursar a sua escola, normalmente, e vai dedicar boa parte do seu tempo ao NES, no contraturno, tá?
Então, nosso formato é híbrido, ou seja, as aulas elas são, a gente já explicou isso para vocês naquela reunião, as aulas elas são presenciais, mas estão sendo transmitidas aí para mais de 20 municípios, espalhados aí pelo Brasil, e a gente tem 6 módulos ao longo de 3 anos. No primeiro ano vocês têm uma certificação, que é a Introdução à Programação. No segundo ano, outra certificação, Introdução à Inteligência Artificial. E no terceiro ano, outra certificação, Introdução à Ciência dos Dados. Tá? O que é que a gente vai oferecer? A gente vai entrar nesses detalhes. Para alguns de vocês, a gente vai oferecer tudo isso: transporte, material didático, moradia, escola, alimentação. Para outros, a gente vai oferecer parte na medida do que cada um está precisando, e isso está sendo feito através de doações que a gente está recebendo de empresas como a Estônia, tá? E de pessoas físicas também, como, por exemplo, a Gilza. Então, a gente teve um processo seletivo duro, tá? Esse processo seletivo teve 3 etapas, teve muitos inscritos, né? A primeira etapa foi uma prova, a segunda etapa foi uma avaliação de anamnese, foi uma anamnese psicossocial, e a terceira etapa foi uma entrevista, tá? Então, na primeira rodada da nossa seleção foram 208 inscritos, tá? Com 32 municípios representados nessa primeira rodada, tá? Nós selecionamos 49 na primeira rodada, e esses alunos eram de 16 municípios de Alagoas e outros municípios fora do estado, tá? Depois nós decidimos fazer uma segunda rodada, desses 49, 42 se matricularam, a gente fez uma segunda rodada, onde a gente teve um pouco mais de 50 alunos, né? E a gente selecionou 18 alunos nessa segunda rodada. Então, ao total, hoje a gente tem 56... A gente tem 60, porém 58 apareceram. 58 matriculados. Olha, uma característica dos nossos alunos é que a gente tem pessoas de várias classes sociais. Isso é totalmente irrelevante para o desempenho aqui dentro. Quer dizer, é relevante para a dificuldade da vida, mas o tratamento que vocês vão ter aqui dentro é totalmente igualitário, tá? Mas a gente sabe que aqui dentro a gente tem 50% dos nossos alunos que a família ganha até 2 salários mínimos, e vários não têm computador em casa, tá? E a gente sabe que isso é uma grande dificuldade para vocês. E a gente vai tentar, de alguma forma, remediar isso. Apesar disso, a gente tem aqui no grupo de alunos da primeira rodada 136 medalhistas. Aliás, 136 medalhas. É impossível ter 49 pessoas, 136 medalhistas, né? Mas é possível ter 136 medalhas em Olimpíadas de Conhecimento, o que prova que vocês são realmente alunos impressionantes. A gente espera que continue assim. 2 casos aí para contar para vocês. O primeiro é o caso da Gabriela, que é uma aluna que acabou de entrar na FGV do Rio. Ela está morando no Rio agora. Ela é de Palmeira dos Índios, que é a cidade no agreste de Alagoas. A Gabriela, ela ganhou medalha de ouro no OBMEP o ano passado. Foi a primeira aluna do estado a ganhar medalha de ouro, né? Isso é um marco, assim, porque a gente acha que as mulheres têm pleno potencial de conseguir resultados iguais ou superiores aos homens, certamente, mas infelizmente a gente tem pouca representação feminina, então a gente torce que as meninas aqui do NES elas façam bastante bonito nesse processo. E a Gabriela está mostrando isso, mostrando esse potencial que vocês têm, meninas, dentro dessa área de matemática e computação, que é muito grande. Outra história interessante é a história do Wellington, que é um aluno que está acabando o curso na FGV do Rio. Ele está no último ano. E o Wellington, ele ganhou prata na UBMEP. Ele já publicou 3 artigos em inteligência artificial, inclusive um dos artigos com um pesquisador da IBM, que era orientador dele. E o Wellington, há 4 ou 5 anos atrás, ele estava morando aqui no Santos Dumont, em frente à universidade, e quando eu conheci ele estava 9 meses sem energia em casa, tá? Estava 9 meses sem energia em casa. E isso é uma grande dificuldade para qualquer pessoa. Tenta passar uma semana sem energia em casa para você ver como é difícil. E o Hélio estava 9 meses.
E não por isso ele deixou de se dedicar a estudar. E, claro, era muito difícil e ele teve muitas ajudas aí nesse processo todo, mas aí ele conseguiu, né, religar a energia em casa, ele conseguiu estudar no terceiro ano, numa escola, para fazer o vestibular da FGV. Ele obteve que inclusive é uma escola parceira aqui do NES, que está apoiando alguns alunos, né? Estou falando o nome dos parceiros, vou falar o nome também do Colégio Fantástico, não tem por que não falar, tá? Está dando bolsa para alguns alunos. E aí o Wellington conseguiu entrar na FGV do Rio, isso foi marcante, e ele hoje está acabando a graduação. Isso eu acho que é um motivo de orgulho para ele e para todos nós, que de alguma forma tivemos aí nessa trajetória dele. E é o que a gente espera para vocês, a trajetória da Gabriela, a trajetória do Wellington, entrando em universidades, o FAO, ou universidades fora de Alagoas, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, tá? Poucos anos. Essa é a estrutura que a gente tem aqui em Alagoas, pessoal. Essa piramidezinha aí mostra um pouco a estrutura. A gente tem uma base de 18 milhões de alunos fazendo a OBMEP no país. A gente tem 350 mil em Alagoas. A gente tem cerca de 450 fazendo treinamentos aos sábados. Esse treinamento que eu falei é o treinamento que o professor Wagner coordena. Todo sábado aí espalhado em 5 municípios, né? Então, quem está ouvindo aí de casa, saiba que a gente tem em Alagoas alguns municípios que vão oferecer treinamento aos sábados. Quem já não participa, né? Quem não participa já desse treinamento pode se integrar. E a gente tem aí o NES, que é meio que já quase no topo dessa pirâmide, que são vocês, que vão fazer esse trabalho intensivo, muitas horas de dedicação, esforço. E a gente espera que ao fim do ano a gente possa, dessa turma, tirar alguns alunos para fazer cursos de verão em universidades Brasil afora. Isso já ocorreu esse ano, já ocorreu com alguns alunos. Quem é que fez curso de verão em universidades aí fora do país? Já temos aí 5 aqui na turma do NES e outros em casa, né? Fora do país não, fora do estado. Fora do país vai chegar. Fora do estado, né? Então, a gente já teve alguns alunos aqui do NES fazendo cursos de verão de graduação em universidades fora do estado, e a gente vai ter muito mais, à medida que vocês se preparem e socorro. Por exemplo, aqui a gente tem um grupo de alunos que estão aqui no NES, visitando o IMPA, né? Fizeram uma visita ao IMPA, mas foram passar uma semana na FGV do Rio, tá? Do lado a gente tem alguns alunos que não são do NES, mas estão ligados ao NES. Desculpe não, esqueci de mencionar, ele chegou aqui, venha para cá, estava falando de você, é Deilson, uma salva de palmas para Deilson. Tá bom. O Edeilson é parte desse time também, porque ele vai atuar como monitor da disciplina de programação, junto com o Tiago e junto com o Nemuel, tá? O Edeilson é aluno da engenharia de computação, o Tiago é aluno de ciência de computação, os dois são ex-olímpicos, e o Nemuel é aluno acabou o mestrado, está se preparando aí no doutorado em matemática. E aí eu estava falando do Edeilson porque do lado direito a gente tem alguns alunos aqui alguns alunos que são do programa de Olimpíadas, que esse ano já ganharam premiação, o primeiro lugar e o segundo lugar na maratona de programação do Instituto de Computação, tá? Então é algo que vocês, o Edeilson ali está no segundo lugar, junto com o Felipe, né? E o Tiago, primeiro lugar em cima. Eu não sei se esse ano uma coisa vai se reverter, se o Tiago vai perder para o Felipe e o Edeilson, ou se vão ter mais aí alunos participando, eu espero que sim, né? Mas é esse tipo de coisa que a gente espera de vocês, o melhor que vocês puderem fazer, o melhor que vocês consigam fazer se esforçando, tá? É isso que a gente espera de vocês e a gente sabe que isso vai acontecer, né? Por tudo que vocês já mostraram até chegar aqui, tá bem? São nossos parceiros aí, tá? Esse é o nosso time de coordenação, é o nosso time de professores, tá? E é isso aí, tá? Vamos aproveitar esse desafio juntos, tá? Então, fica a mensagem. Agora eu vou passar a palavra para a professora Ana, que vai falar aí. Serei breve.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, pessoal de casa também. Vocês já estão cansados de conversar comigo pelo WhatsApp, então todo mundo aqui já me conhece. Bem, o Cresler já falou muito bem sobre o projeto, né, sobre o que a gente espera de vocês, o que a gente tem a intenção de fornecer para vocês também. E eu estou aqui para fazer o acompanhamento desse processo, tá certo? Então, vocês ainda irão falar bastante comigo. Eu vou ficar acompanhando todo o desenvolvimento de vocês, tá certo? Do pessoal de casa também. E aí a gente vai conversando ao longo do tempo. Qualquer dúvida, qualquer problema, todo mundo aqui já tem o meu WhatsApp, tem um grupo de WhatsApp também. E aí a gente pode ir trocando ideias e vocês também podem ir ajudando os outros, né, a tirar as dúvidas, enfim, tanto das disciplinas quanto de alguma coisa relacionada ao NES mesmo, né? Os horários da monitoria, a gente tem 3 monitores, como o professor Cresler falou. Os horários da monitoria eu vou estar passando para vocês ainda essa semana, né? As aulas estão começando agora. A gente idealiza fazer esses encontros de monitoria de forma virtual, de forma online, para privilegiar todos, né? Que todos possam tirar suas dúvidas e tudo mais. E aí esses horários eles podem ser ajustados ao longo do tempo sem problema nenhum, tá certo? Então é isso, eu acho que é o que a gente tem para falar aqui para vocês. Sejam muito bem-vindos, aproveitem cada minuto com os professores, com os monitores, que eles estão aqui para oferecer o que tem de melhor. Eu vou falar, o bom de falar por último é que você pode chegar e dizer, olha, faço das minhas palavras o que disseram e acabar por aqui, entendeu? Mas eu queria dizer a vocês o seguinte recado, eu quero que vocês aproveitem o ambiente. Estar na UFAL é importante. Por quê? Porque se você andar pelo Instituto, você vai conseguir conversar com gente que pode te ensinar coisas, entende? Bater na sala de um professor, conversar com um colega, entende? Isso faz com que você avance. E não ter vergonha de conversar, discutir problemas. Então aproveite esse ambiente, tá? Façam um esforço para virem para as aulas presenciais, aproveitar justamente essa parte que a gente oferece aqui. Infelizmente, nem todo mundo pode ter esse contato, tá? Mas quem puder, aproveite. Tá? Isso daqui é uma oportunidade única. Eu conversei com o Cícero, com outros alunos, todo mundo fica, se na minha época tivesse um negócio desse, eu estaria na NASA. O Cícero me disse um negócio desse, entende? Tá? Então aproveitem, participem, perguntem, querem discutir alguma coisa, podem bater na minha sala. A minha sala fica no outro bloco de matemática, 115, onde foi feita a entrevista, tá? Onde a gente armou aquela arapuca para vocês, para algum de vocês principalmente, entende? Então, aproveitem o ambiente, tá? E acabo por aqui para não atrasar mais as aulas do Vinícius. Perfeito. Tem mais uma coisinha para falar para vocês, que é o seguinte, todos os alunos do NES que foram selecionados, eles vão estar recebendo uma ajuda de custo de pelo menos R$100, tá? Então, vocês vão estar recebendo ajuda de custo, pelo menos R$100, e alguns vão estar recebendo uma ajuda de custo de R$1.500. Então, tem todo esse espectro de ajuda de custo, R$100 a R$1.500. E como é que isso foi decidido? Isso foi decidido através de um processo extremamente criterioso. A gente passou 5 noites sem dormir, analisando, pode contar mais, né? Analisando o que é que a gente conseguia fazer com aquele cobertor curto que a gente tem, que é o orçamento, para cobrir tantas necessidades que a gente viu e que precisam ser cobertas. Tá? E aí a gente tomou decisões, né? E esse auxílio, que alguns vão receber mais, outros vão receber menos, está baseado nessa necessidade de alguns de vocês, que para alguns é maior e para outros é menor. Tá? Nesse momento a gente não levou em consideração mérito acadêmico, a gente levou em consideração uma situação social. Só para acrescentar, a gente levou muito em consideração, dar a vocês como é a base para que vocês se desenvolvam.
Então, aqueles que tinham uma estrutura mais precária, tal, a gente tentou elevar para que ele se desenvolva junto com os outros, entende? Ou seja, a ideia é que ninguém tenha tanto problema para conseguir se desenvolver. Essa é a filosofia nossa, entende? Tipo, tentar equiparar a diferença do CPF, né, que a gente sabe que tem isso, tipo, o problema de onde nasce, tá? Às vezes um nasce em um lugar que tem muito a oferecer, outros nem tanto. Então a gente tentou equilibrar isso para que você se desenvolva. Então aproveita a oportunidade. Tá? Nosso apoio vai ser válido pelos próximos 4 meses e aí a gente vai reavaliar para o segundo bimestre. Exatamente. Tá? Então não crie grandes expectativas que isso vai permanecer para sempre, inclusive porque a gente não tem dinheiro para sempre. A gente está vivendo hoje de doações, né? Então isso está sendo feito através das doações. E a gente precisa, inclusive, conseguir doação. Tá? É uma coisa que a gente precisa fazer. Porque sem elas, isso, a minha vontade, a do Cícero e de todo mundo aqui continua, mas as condições materiais de socorrer não se concluem. Tá? Cada um de vocês vai ser avisado o quanto foi recebido, aí, quanto foi atribuído para você. Como o Wagner falou, a gente quer equalizar esse jogo e na hora da equalização a gente levou em consideração outros fatores, que são, se vocês vão morar em Maceió, isso é um fator que a gente está levando em consideração, se é do interior, está morando em Maceió, a gente está levando em consideração. Se você, porque isso gera uma despesa para quem está vindo extraordinária, né? Quem mora em Maceió e vem para cá presencialmente, isso é uma coisa que é levado em consideração, que também gera despesas e outros fatores, tá? Tem uma questão que a gente não consegue equalizar no momento, que é a questão de equipamento, computador, mas a gente está de olho nisso, tá? Tem hoje 10 alunos sem computador, na verdade 14 alunos sem computador, tá? E a gente está de olho nisso. Tá bem? Não podemos fazer promessas, mas a gente está com vontade de buscar meios para resolver isso daí. Tudo bem? Então, só para dar uma ideia do desafio que todos nós temos. Vamos deixar os professores. Querem perguntar alguma coisa? Jaime? Por favor, venham para o FAO. É exatamente isso que eu disse. O FAO é a casa de vocês, tá? Então, hoje a gente está fazendo... Hoje não, nessas últimas 8 semanas a gente está na correria para botar isso de pé. E essa correria inclui um espaço físico. Então a gente está providenciando uma sala para vocês poderem ficar, mas você já tem lugares que vocês podem ficar desde hoje, que é Biblioteca Central, pode ficar, Instituto de Matemática, pode ficar, buscar uma sala, aí ficar. Então vocês fazem parte aqui do programa de extensão do UFOS e se sintam como alunos desse programa de extensão. Laboratório de Matemática. Por exemplo, quem não tem computador, quiser usar o laboratório, pode fazer uso. Tá? Acho que era essa a pergunta, né, Jaime? Pronto, então, porque eu fico divagando assim, em várias questões, mas a resposta é: use o laboratório. E qualquer coisa, dúvida, também pode passar na minha sala. Exatamente, pode me procurar o Cícero, qualquer coisa, conversar no WhatsApp, perguntando. Não perguntando se o Felipe é para dormir acordado. Próxima pergunta, alguém tem mais alguma pergunta? Não. Bom, se surgirem perguntas, por favor, procurem a gente. Tá legal? Aproveite, boa aula. Qualquer coisa, manda. Tem alguém aqui no chat perguntando quando que será a divulgação do resultado das bolsas. Essa semana, no final da semana. Exatamente essa semana. E um detalhe importante sobre as bolsas: a gente vai pedir comprovações. Tá? Então vocês vão principalmente quem vai receber bolsas maiores, vão ter que definitivamente comprovar as condições que declararam, como a gente já falou. Tá? E outra, quem está recebendo bolsa, todos vocês vão ter que providenciar uma conta bancária. Pode ser uma conta digital, procura uma conta que não pague tarifa, etc e tal, tá? Mas vocês vão receber por conta bancária através de transferência,
tá? Não vai ser feito de outra forma e não pode ser conta de pai, tio e avó. É a sua conta, tá? Alguém que tem menos de 14? Não. Inclusive tem soluções para quem tem 14, né? Tá. O último aviso, tá? O primeiro dinheiro que cair, paguem a pizza. Tchau. Arretado. Eu quero participar. Pessoal, tem mais um aviso. Tem mais um aviso importante. Voltando aqui. No dia 24 desse mês de março, 24, tá? A gente vai ter a aula inaugural, formal, cerimônia de abertura do NES, tá? No auditório da reitoria, onde a gente vai receber autoridades, várias autoridades, e onde a gente vai receber também o time da Stone, que vai estar junto com a gente, que é o nosso apoiador principal, tá? Nesse momento, a gente vai estar convidando empresários de Alagoas para visitar o NES, para conhecer o NES. Então, se vocês conhecem algum empresário que queiram convidar, avisa que a gente faz o convite, tá? Para conhecer, porque são essas pessoas que a gente espera que apoiem esse projeto e deem continuidade pelos próximos anos, tá? Então, dito isso, esse papel de divulgar, de falar do NES e dizer que ele existe é nosso, tá? Não se sintam envergonhados ou não achem que isso não tem que ser falado, viu? Tirar uma foto. Tirar uma foto. Tirar uma foto de todo mundo? Tirar o retrato. Tá com prosperidade, viu? Tá todo mundo levantando. Todo mundo levantando. Galera que tá aí, não se preocupe não, a gente bota o print de vocês. Pessoal, vai ter gente, ó, só recebe quem tem alguém faltando. Aí todo mundo liga agora, né? Eu acho que ele vai para trás e você sobe a cadeira, talvez. Vamos juntar mais, pessoal. Vamos juntar mais. Tá? Quem está atrás do negócio frente. Quem quiser se abaixar aqui na frente, se abaixa aqui na frente. Está melhor. Quem quer que vá para trás? Quem quer que vá para trás? Está pegando o pessoal aqui nessa Aperta aí, meninas, e pega meninas. E ó, você vai sentar água para aqui, né? Isso não pode ir. Tira a cadeira. Deixa eu só chorar. Lá vai. Liga um X. Olha o X. Isso é pra tudo. Vai outro. Beleza. Boa, pessoal. Ô, Aninha, tu vai pegar isso aqui? Deixa aí, pode ser que chegue alguém. Tá bem. Chegou alguém que pode fazer? Valeu. Tchau, pessoal. Bom, acho que a gente só tem meia hora agora, então... É bom e ruim, tá? Porque amanhã a gente vai se encontrar de novo, então espero que... Ah, é? Não, não? É não, amanhã, não? É? Quarta. Então, o que não dá para ser feito hoje vai ser feito amanhã. Mas, só me apresentando, tá? Eu conheço um ou outro já. Eu sou Vinícius, sou aluno do mestrado daqui. Eu não vou falar muito demais não, porque... Mas eu sou aluno do mestrado aqui. Tem uma salinha aqui embaixo, do lado da secretaria, que é de aluno de mestrado, doutorado e tal. Normalmente fica ali. Então, quem estiver por aqui e quiser me ver, normalmente eu tô ali. E é difícil porque minha mesa é exatamente atrás da porta. Quando você abre a porta, você não me vê, mas eu tô ali. Para quem está online e para quem está aqui também, a gente tem um grupo lá do Classroom, né? Eu mandei um textão lá que o ChatGPT fez para mim. Então, mas, tipo, eu estou fazendo material e esse material está sendo preparado
e eu quero preparar ao longo do curso, vendo o nível de vocês. Tá? Então, o que eu preparei hoje, o que seria a primeira aula, a gente vai falar sobre noções de lógica e indução finita. Quem já é de Olimpíada, talvez conheça o que é indução. Né? Muita gente já conhece indução. Então, quem nunca fez a Olimpíada? Alguém aqui nunca fez a Olimpíada? Não, o BMF aí, todo mundo... Mas todo mundo sabe o que é... Quem não sabe o que é indução, pelo menos? Quem não sabe. De boa. Então, vale a pena assim tocar nesse assunto. Só que a indução é a parte finalzinha da aula. E essa aula ela foi dividida para 2 dias, tá? Então, tem muito assunto, então dá para falar de tudo. Bom, eu ainda não estou adaptado aqui com o material. Se eu estiver falando muito alto, né? Digam aí. Pode comentar na minha boca aqui o microfone. Tá. E esse material eu tirei alguns prints, tá? E eu estou espelhando aqui, com alguns comentários, tal, que eu pretendo fazer. Mas lógica, basicamente, esqueçam que é lógica no sentido usual, tá? A palavra lógica para vocês, joguem fora. Porque a gente quer fazer um estudo de ciência. Então, como é que a gente faz ciência? A gente tem que explicar alguma coisa. Como é que a gente explica e garante que aquele troço está certo? É a lógica. Tá? Tipo, a gente vai trabalhar com alguma coisa que alguém já fez e vai melhorar. Esse melhorar tem que ser garantido que está melhorando mesmo, porque todos os passos estão corretos, tal, tudo certo. É isso que a lógica faz, tá? E ela é bem simplesinha, ela é bem besta, mas tem uns probleminhas interessantes no meio. E o tijolinho básico da lógica é esse troço aí, que é a proposição, beleza? Que basicamente é uma frase que eu consigo decidir se é verdade ou falso. Só isso. É que nem 1 e 0 no computador, binário, é um negócio bem simples. A gente vai excluir as frases que... Bom, a gente não vai supor nenhuma proposição que tenha 2 valores ao mesmo tempo, tá? Ela só pode ser verdade ou falso. E não existe outro troço. É só esses 2. De boa? Bom, tem a definição aí, mas é basicamente isso. O que é uma proposição? Um exemplo de proposição. Tem aí. Francisco gosta de azul. Eu não sei quem é Francisco, mas esse é um negócio. Eu consigo decidir se esse troço é verdade ou falso. Beleza? Se pi é par, então 2 mais 2 é igual a 4. Pode ser estranho, mas isso daí tá certo. Eu consigo decidir se esse troço aí é verdade ou falso. Se o que eu estou dizendo está verdade ou falso. O outro, Neymar é cantor ou piloto? Bom, se for o Neymar que todo mundo conhece, né? Todo mundo já sabe a resposta, mas também eu consigo decidir se um cara é um piloto ou cantor. Ou se nenhum dos 2. E a última coisa lá é um tipo especial de proposição que a gente vai falar, que tem x ao quadrado mais raiz de π igual a menos 1. Isso daí também é uma proposição, tá? Bom, claro que vai depender do valor do x, a gente vai entrar em detalhes mais tarde, mas isso aí eu consigo decidir. Por exemplo, se eu jogar alguns valores de x, isso aí é falso, e para outros não. Tá? Exatamente 2 deles. Mas, e do outro lado, o que não é proposição? Tipo uma pergunta, né? Qual a cidade, qual é o seu nome, onde você nasceu, qual a sua cor favorita, tal. Eu não consigo decidir se essa situação é verdade ou falso. Então, é bem simples desse nível. A gente, no último canto ali, a gente tem uma expressão matemática do que não é proposição. No segundo exemplo ali, tem uma conta no meio. 8 dividido por 4, basicamente. Né? Dividido por 2 mais 2. Bom, o quê? Se você me jogar isso na cara, eu não vou entender nada. Então, não é uma proposição. A gente vai jogar fora esse tipo de coisa. Eu gosto. De novo. Não faz sentido para mim esse negócio, tá? E essa frase é falsa. É um exemplo legal do que a gente não consegue decidir se esse troço é verdade ou falso. Então, essa frase é falsa, é um exemplo clássico, assim. E a notação que a gente vai usar são letras maiúsculas, tá? Tipo, P, Q, R, S. Normalmente a gente começa do P de proposição, mas não tem muito problema. Se vocês tiverem dúvida, falem, tá? Beleza. Aí, normalmente a gente escreve como letras maiúsculas e... Enfim. Então, alguns exemplos aí. Brasília é a capital do Brasil.
Que é Djavan é uma música alagoana, e depois R, Maceió está quente. Tá? Então, essas são 3 frases que eu consigo decidir se são verdade ou não, e a última sempre é verdade. Diga aí. Beleza. Beleza, é bem sutil o negócio. Tipo, assuma que ela é verdade. O que é que ela disse? Assuma que ela é falsa. Aí ela vai dizer que é falsa, que é uma verdade, então. Entendeu? Se você assumir um valor para ela, ela vai dizer o contrário. Tá ligado? Então, bom, tem outros exemplos, mas são mais completos que esse. Mas deu para entender? De boa? Beleza. Então, se a gente sabe que uma proposição, ela só tem 2 valores. Então, bom, se ela for verdade, de alguma forma eu queria que ela fosse falsa. Se ela fosse falsa, eu queria de alguma forma que ela fosse verdade. Como é que eu faço isso? Negar. Tem essa frase besta aí, eu gosto de vermelho. A negação dela é, eu não gosto de vermelho. Isso serve para qualquer outra proposição, beleza? Tipo, Brasília é a capital do Brasil, então a negação disso seria Brasília não é a capital do Brasil. Eu não estou olhando se ela é verdade ou falso, tá? É só se... Como negar? O que foi? Eu perdi minha mochila. Só que minha mochila deixar. É ali não? Tá. Aí... Vamos, beleza. Aí, a segunda negação dela seria... A frase é, Djavan é um músico, então Djavan não é um músico, e assim por diante, tá? Então, negar é basicamente botar um não em algum momento da frase. Isso é tranquilo, você já faz isso naturalmente. Tá? E a notação que a gente vai usar é se P é a proposição que a gente está trabalhando, esse tio P, ou não P, é a negação dela. Beleza? E tem uma forma... tem outros exemplos aqui que eu estou falando. E uma curiosidade desse exemplo é esse pedacinho aqui do canto. Não sei como é que eu vou falar aqui, mas esse argumento aqui no final. Porque o que seria a negação da negação? Tá? A proposição original. Porque, tipo, eu dou um exemplo aí, está chovendo. A negação é não está chovendo. A negação disso, o que seria? Não está chovendo. Não está chovendo. Não faz muito sentido em português, mas seria, não é verdade que não está chovendo. Que é a mesma coisa que está chovendo. Tá? Tem um pouquinho de gramática aí no meio, mas a gramática ela tem lógica no meio, então as coisas combinam. E, bom, tá bem escrito aí. E essa ideia... só a última observação é que quando você tem uma expressão matemática, tipo aquela x ao quadrado mais blá 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 igual a menos 1, a negação daquilo é só dizer que é diferente. Sinal diferente ele escreve igual e corta. Se fosse desigualdade, a gente inverteria a desigualdade. Se fosse menor, ficaria maior ou igual. Essas coisas. A gente vai trabalhar isso. E uma forma de representar proposições, o comportamento dela, são tabelas verdades, que são essas tabelas aí, que basicamente analisa todos os casos possíveis que ela pode ter. Então, ela só pode ter, uma proposição só pode ser verdadeiro ou falso. Então, é isso que está nessa primeira coluna. Tá? A P, no primeiro caso, ela está sendo verdadeira, no segundo, falso. Quando a P é verdade, a negação dela é falsa. É isso que eu estou dizendo. A negação é mudar o... Será 1 virou 0, será 0 virou 1, esse tipo de coisa. Quem já mexe com Python, talvez já... Ele é bem parecido com isso, outras programações também, outras linguagens. E a negação da negação é isso. Será falso, virou verdade. E a mesma coisa vai valer para o outro caso, que começa falso, vira verdade, e depois volta para o caso inicial. E esse troço aí, ele é muito bom, tá? Essa tabela, porque ao invés de você explicar com palavra o que é que está acontecendo, você faz essa tabelinha e acabou. Tá? É bem, bem suave mesmo. Mas beleza. Negar e proposição não serve de nada na sua vida. Você tem que saber, para você falar, que nem a gente está falando, a gente precisa ligar coisas. Ligar coisas, a gente usa esses conectivos.
beleza? São, normalmente, tem mais, tá? Mas a gente vai trabalhar com dois, que é o I e o OU. Bom, aparecem em alguns outros cantos, outros tipos de conectivos, mas realmente a gente não vai ligar para eles agora, não nesse curso, pelo menos. E dois exemplos aí, eu gosto de xadrez e damas. E essa frase quer dizer que eu gosto dos dois ao mesmo tempo, tá? O I, ele dá uma ideia de simultaneidade. Uma coisa e outra. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter aquelas duas condições. Beleza? E na segunda frase aí, a faca está cega ou amolada. É um ou outro. Pode estar os dois ao mesmo tempo, tá? Mas a ideia de que pelo menos um desses tem que acontecer. Essa é a ideia. O I é simultâneo e o OU sei lá, algum acontece. Existe algum OU que seja, como eu posso dizer, exclusivo? Exclusivo, existe, é exatamente isso. Porque, tipo, a faca está cega ou amolada. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Nesse caso. Ela é exclusiva. Nessa frase ele é. Porque um é a negação do outro, né? Se está cega, é não amolado, se está amolado, é não cego. Entendi. Tá? Mas existe o ou exclusivo, que... Bom, a ideia do ou é pelo menos um acontecer. Tá? Então, você pode definir o ou exclusivo, que normalmente o computador se escreve... Ou em inglês é OR, e o ou exclusivo bota XOR, XOR. Existem os outros, mas, enfim. Dá para fazer essas coisas físicas também, é bem engraçado, é bem legal. Não sei se alguém já fez algum Mathfest. E a notação do I, que é a conjunção, é o nome dela. Eu não vou ligar para esse nome, conjunção e disjunção. Mas o I é esse chapeuzinho para cima e o OU é o chapeuzinho para baixo. Bom, quando eu comecei a estudar isso há muito tempo atrás, eu buguei com essa notação e eu decorei o seguinte: I tem uma letra, então é só um pontinho aqui em cima. Tá? É um chapeuzinho assim e o OU tem duas letras, são dois caras em cima. É uma forma que eu decorei, tá? Mas é mais fácil trabalhar com símbolo do que escrevendo. Bom, aí tem algumas proposições aí, né? 3 é ímpar. Bom, tem algumas que são falsas, né? 3 é ímpar, 4 é par, aí depois vem 5 é par e 6 é ímpar. É bem claro, né? Eu acho. Quais são falsas, quais são verdadeiras. A parte da esquerda é verdadeira, a de lá é falsa. E o que significa esse I ou OU, tá? Na parte de baixo, esse P e Q, esse símbolo aqui, P e Q. Eu tenho que explicar aqui, né? P e Q, ele vai pegar uma sentença, botar um I e a outra. Só isso. Então, 3 é ímpar e 4 é par. Isso é um negócio verdade. Então, os dois são verdades. Embaixo, nessa outra. 5 é ímpar ou 6 é ímpar. Desculpa. 5 é par ou 6 é ímpar. Isso é falso. Nenhuma das duas está sendo verdade. Então, isso é falso. Embaixo. Não R e P. Não R. Esse tio R é não R e P. 5 é ímpar e 3 é ímpar. Bom, simultaneidade, os dois são verdades. Tá com dúvida? Não. Certeza? Certeza? Não, se tiver, fala, tá? Diga aí. Não é P, seria não 5 é ímpar. Então, o R ele tá aqui em cima, né? 5 é par. A negação dessa frase, como é que você acha? Não. 5 não é ímpar. 5, a frase é 5 é par. A negação dela é 5 não é par. É a mesma coisa que escrever que é ímpar. Tá. Ímpar. A frase é 5 é ímpar, a negação dela é não é ímpar, que é a mesma coisa que escrever que é ímpar.
Pô, que não é par, desculpa, então ela é ímpar. Então, beleza. Essa proposição daqui de baixo não é RP, 5 é ímpar e 3 é ímpar. É uma verdade, tá? Os dois estão acontecendo ao mesmo tempo. 5 e 3 são ímpares. Aqui do lado, a mesma coisa. Por quê? Ah, tá, ok. P e R, 3 é ímpar e 5 é par. Isso é falso, porque 5 não é par. Óbvio. Depois, 3 é ímpar, 6 é... ou 6 é ímpar. Caramba, esse exemplo bugou, velho. Na hora que eu pensei nele, estava mais simples. Mas POS, 3 é ímpar ou 6 é ímpar. Isso é verdade. Pelo menos um deles está acontecendo, que é o 3 é ímpar. O 6 é ímpar eu jogo fora, não me interessa com ele. Tá? Essa é a ideia do OU. E o último exemplo aí é R ou não P, que 5 é par ou 3 é par. Bom, isso é falso, nenhum dos dois são par. E a tabela verdade desses troços é a seguinte, né? O OU, ele tem a ideia de ser... O I, ele tem a ideia de ser simultâneo. Tá? Os dois têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, ó, se eu for olhar linha a linha, esse cara aqui está acontecendo verdade no mesmo tempo. Tá? Tem verdade no P e no Q. Aí são todos os casos que podem acontecer. Então, nessa primeira linha tem verdade, verdade. O I vai ser verdade. Tá? A gente define assim. Na segunda, o primeiro é falso, o segundo é verdade. Como eles não estão acontecendo ao mesmo tempo, a gente diz que esse troço é falso. Essa outra aqui também, apenas um deles é verdade, então ele é falso. Quando os dois são falsos... Opa, tem um erro. Aqui era para ser falso. Tá? Desculpa. Acabei de notar. Vou mudar lá no PDF. Isso aqui está falso. Os dois têm que acontecer ao mesmo tempo. Beleza? De boa. O OU é parecido. Algum tem que acontecer. Só algum. Eu não me importo quantos. Então, do outro lado lá, os dois são verdades, então dá verdade. Apenas um é verdade, então é verdade. Nesse caso também, então é verdade. Nenhum é verdade, então é falso. Tá? Então, a ideia de você lembrar de um ou outro é esse negócio, ser simultâneo ou não. A conjunção, que é o I, é verdade apenas quando o P e o Q são verdadeiras e que é justamente o que essa tabela está dizendo, tirando o erro aí, né? Mas... E a disjunção, né, que é o OU, é verdade quando pelo menos um. Tá? Quando acontece um. Eu não ligo quem. Então... Bom, é bom ter... Como é que faz, né, a tabela, verdade? Ah, já sei. Beleza. Tem algumas propriedades para essas coisas, esses operadores lógicos aí. Elas estão todas nessa proposição. Proposição na matemática, a gente tenta demonstrar o máximo que puder. Tá? Mas como esse é um curso que vocês estão vendo isso pela primeira vez, é o primeiro dia e tal, então bora ter calma, a menos de algum, para dar exemplo de como constrói a tabela. Tá? Mas deixa eu explicar o que são cada uma dessas propriedades. A primeira dela, que é essa letra A, diz que é comutativo. Comutativo é que eu consigo... Se eu falar a frase... eu gosto de azul e estou bebendo água, é a mesma coisa se eu estou bebendo água e gosto de azul. Vocês concordam com isso? Pronto. Eu acho que seria o fator não. Eu não me importo com a ordem que eu vou ler eles. É a mesma frase, então o valor lógico dela não importa. A mesma coisa para o I e para o O. Tá? Eu não me importo na ordem deles. P ou Q é a mesma coisa que Q ou P. E P e Q é a mesma coisa que Q e P. Show. A associatividade é um pouquinho mais estranho, tá? Mas seria como se você fosse somar vários números, somar vários números,
e eu não ligasse em qual ordem eu vou somar eles. Tá? Tipo, eu tenho 1 mais 2 mais 3, eu posso somar 1 com 2, depois esse resultado com 3. Ou eu posso somar 1 com 3, depois com 2. Tem várias formas de fazer, eu não me importo. Então, isso vale quando todas as operações são iguais, tá? Quando só tem um ou quando só tem um i. É exatamente o que essa proposição aqui está dizendo. Esse pedacinho aqui. Ó. Esses caras aqui, ó. Opa, não consigo chegar ali em cima. Esse cara aqui, esse operador é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse, tá? Todo mundo é igual. Mesmo símbolo. Essas 3 barras na evolução é a mesma coisa que congruência? É a mesma coisa que congruência, que eu esperava alguém perguntar disso. Essa ideia de você escrever essas 3 barras, para quem sabe que é congruência, é a mesma coisa que congruência. Para quem não sabe, pensa nisso como uma igualdade. Tá? Aquilo dali é igual a esse outro. A gente chama que essas coisas são equivalentes, está lá escrito no texto, mas joga fora esse tanto de nomenclatura, é bom só estar no livro, não na cabeça, tudo. Mas a gente pode pensar como se fosse uma igualdade mesmo, e a igualdade é nesse sentido. Bom, antes aqui eu achava que tinha... Aqui, ó. Desse caso, tem essa tabela aí. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Tem essa tabela. Se você olhar, ó, nessa primeira linha tem V, nessa outra aqui tem V. Quando tem F nenhuma, tem F na outra também. Então a gente pode escrever que o P é igual a não P. Opa, não é não P não. Não P. Espera aqui para apagar aqui também. Ó. A linha do meio não vale, né? Claro. Porque quando acontece em um, não acontece no outro. Aí a gente escreve assim um parêntesezinho. Não P. Beleza? Essa é a igualdade que eu estou dizendo. Em todos os casos possíveis, para um, eu tenho a mesma coisa no outro. Essa é a notação que a gente vai usar. Então, a gente tem essas proposições aí. Bom, eu estava falando da associatividade. A distributividade é um pouquinho diferente. Seria tipo aquele chuveirinho que você faz quando você tem uma multiplicação e uma soma. Tá ligado? Então, é literalmente o chuveirinho. Então, o chuveirinho deve partir disso daqui. Bom, vou dar um exemplo aqui, não era para eu estar fazendo isso. Posso fazer aqui, né? Tipo, eu tenho 3, 1 mais 2. Como é que eu faço isso? Eu multiplico 3 por 1, depois 3 por 2. 3 vezes 1, somo com 3 vezes 2. Beleza? Essa é a ideia. É a mesma coisa. Tem esse símbolo aqui no meio. Eu faço esses dois e depois os outros dois. Então vai aparecer, ó, P e Q e o P e S, mas no meio eu repito esse cara. Tá? Essa é a regra, distributividade. Tá? Eu consigo... É um chuveirinho isso aí. Bom... Essa é a ideia que vocês têm que ter. A mesma coisa vale para o I, para o O e para o O, para o I. Eles são bem similares. Então, se eu tiver um I aqui no meio, tem que trocar os sinais. Como assim trocar os sinais? Ah, sim, os símbolos de I para O tem. É só tomar cuidado aqui, né? Existe alguma forma de demonstrar? Tem. Tem. Só que a distributividade é um pouquinho mais longa, porque ela tem 13 proposições. Aí aquela tabelinha, em verdade, tem 8 linhas. Eu não sabia qual era o tamanho do espaço aqui, eu não fiz. Mas eu vou fazer uma pequenininha ali embaixo. Que vai dar a ideia de como demonstra essas coisas. Okay. Ela é de Morgan? Não, tá... É de Morgan mesmo. O de Morgan é o nome do cara. É a lei dele. É de Morgan. Mas, ô João,
foi isso que você quis dizer, trocar o símbolo, porque se for, é isso mesmo. Beleza? Tem que... Ó, aqui tem I, aqui tem OU. Aí fica I ou I. Beleza? Toma cuidado com isso daí. E a última uma forma de a gente negar quando a gente liga duas proposições. Tá? Se a gente tem duas proposições ligadas por I, que é justamente esse primeiro item, como é que a gente nega esse troço? É aquele outro lado. O outro lado. A gente nega o primeiro, inverte o sinal e nega o segundo. Você tinha I, virou OU e negou cada parcela. A mesma coisa vai valer para o outro operador. Conjunto verdadeiro falso. Como é que eu chamo esses caras? Tipo. Valores lógicos. Lógico, valores lógicos. Ah. Então, se eu fosse querer demonstrar as leis de Morgan, eu dizia que P e Q é um valor lógico, negava ele e depois mostrava que ele dá para separar. Né? É exatamente isso. É uma forma chata de demonstrar, mas funciona. A gente analisar caso a caso. A gente vai demonstrar esse último pedacinho aqui, né? Se eu não me engano, no item D é o primeira linha, que fala da negação do I. Beleza? Então, de novo, eu já deixei ela meio pronta, mas são todos os casos, tá? Eu não tenho como apagar aqui, eu queria ter a chance de apagar. As lentes de Morgan existem no estudo de conjuntos também, né? Exato, é a mesma proposição. Tem um exercício sobre isso, se eu não me engano. É isso aí mesmo, cara. O Caio está perguntando, bom, ele está um pouquinho à frente, conjunto é o que a gente vai falar depois, na segunda semana, essa semana que vem. E a lei de Morgan aparece lá. Tudo que aparece em lógica vai aparecer em conjunto, mas bora com calma. Beleza, a gente quer demonstrar aquela primeira linha. Como que o troço faz isso? Eu escrevo todos os casos possíveis. Como é que eu escrevo? Bom, tem algumas formas de escrever, tá? A que eu memorizei é você escrever verdade, verdade, falso, falso na primeira linha e sair alternando a segunda. Tá? É literalmente isso. Eu não consigo dar zoom aqui. Ou eu consigo e vou bugar tudo. Tá? Eu buguei tudo. Mas isso aqui, ó, na primeira coluna, eu escrevo verdade, verdade, depois falso, falso e alterno aqui. Isso é escrever todos os casos possíveis. E quando tivesse 3, você ia ter que fazer a mesma coisa. Tá? Existe mais de 2 valores lógicos? Não 2 valores lógicos, é proposições. Com 3 proposições, 4 proposições, e dá para saber exatamente quantas linhas vão dar. Tá? Com indução a gente consegue provar isso daí. Vai ficar disponível assim, João. Vou mandar. Eu ainda não mandei no Classroom, mas com as anotações vou mandar. Beleza. Então, olha na primeira coluna. A gente quer escrever a terceira, tá? Olhando para a primeira, a gente vai escrever a terceira. Por quê? Porque uma é P e outra é a negação dela, que é o caso mais simples possível. Então, por exemplo, como é que eu escrevo aqui? Qual é a primeira linha? Qual é a primeira linha da... Opa. Aqui é o Ed. Qual é a primeira linha da terceira coluna? Não, primeira linha. Sim. Se uma é verdade, foi mal. Se uma é verdade, então ele vira falso. Acabou, né? Então, bora escrever um F aqui. E na outra? Hã? Vai inverter a coluna. Beleza? Só isso. Então, vai repetir V, então vai virar F de novo. E quando for F, vira V. F de novo. Verdadeiro. De boa até aí? Então, qual é a quarta coluna? Hã? Como é que eu escrevo a quarta coluna?
eu tenho que olhar quem é a terceira, quem é a segunda. Porque é a negação do quê? Como é que eu escrevo a quarta coluna? Falso, porque a primeira lá é V. Tá? Uma besteira. Então, parabéns, você escreveu 2 colunas. Não serviu de nada. Tá? A gente não chegou onde queria. Por quê? Porque a gente ainda não tem essas informações aqui, ó. A gente não conseguiu chegar em... Caramba. P ou Q, P e Q, ou não P ou não Q. A gente não tem essas informações. Então, por isso que tem essas outras colunas. Tá? Basicamente, eu vou olhar o que é que eu quero provar e escrever cada coluna, cada pedacinho dela. Então, beleza. Como é a próxima coluna que a gente tem que escrever? Era o I. O I, lembrando, tem que ser os dois ao mesmo tempo. De boa? Então, o que é que a gente tem que olhar? Nessas duas primeiras, porque é P e Q, nessas duas primeiras, quando é que elas são verdades ao mesmo tempo? Só na primeira linha. Hã? Quando P e Q são verdadeiros. Isso acontece na primeira linha. Então, se eu olhar aqui em qualquer outra, nunca mais vai acontecer. Então, eu já posso botar aqui FF. E F. Beleza. Como é que eu escrevo a próxima coluna? Inverte o cara que eu acabei de escrever. Então, onde era V, eu vou botar F. Legal. E agora como é que eu escrevo a última coluna? Perfeito. Tá? O ou tem que acontecer pelo menos um... A verdade tem que acontecer em algum canto para ser verdade. Tá? Então a gente vai olhar para essas duas colunas aqui e escrever a última. E aí, como é que fica? Como? Tá, mas bora sem observar isso. Tá, beleza. A primeira é falso, porque os dois aqui são falsos. Esse aqui tem pelo menos uma verdade. Então é verdade. Esse também. Então é verdade. E o último tem pelo menos um. Tem os dois, mas esse tem pelo menos um. Então, que curioso. As duas últimas colunas bateram em todas as linhas. E essa era a definição para a gente escrever essa igualdade aí, estranha. Tá? Então, a gente demonstrou que a negação do I é negar o primeiro ou negar o segundo. Ou é o conjuntivo, tá? Não é um ou outro, não. E como é que você faz o resto? Exatamente da mesma forma. Se você for fazer a tabela verdade do primeiro, para demonstrar o primeiro, a tabela verdade mais besta do mundo. Tá? Você vai escrever P ou Q e depois Q ou P. Não faz sentido isso aí. É muito simples. Então, as duas primeiras você pode assumir verdade. A associatividade também é bem simples. O problema aparece na distributividade. Tá? Você tem que ter mais cuidado. Mas, de novo, é escrever cada pedacinho desse. Por exemplo, de alguma forma, eu tenho que analisar esse cara e depois esse cara com esse daqui. Aí, do outro lado, o que é que vai aparecer? Esse daqui e esse daqui. Então, naquelas colunas tem que aparecer exatamente esses caras que estão sublinhados aí. Estão riscados. Tá? É essa maneira de você escrever. E quais são os casos? Você tem que botar todos. Tá? Então, tem que ser o VVV, o VVF, tem que ser assim. Verdade, verdade, todo mundo verdade. Verdade, verdade, esse eu boto falso. Verdade, falso, verdade. Verdade, falso, falso. Falso, verdade, verdade. Falso, verdade, falso. Falso, falso, falso. Se a gente for contar, né? Aqui tem 1, 2, 3. Falso, verdade. Falso, falso, verdade, depois falso, falso, falso. Verdade. Valeu. Pronto. Agora tem todo mundo, agora saiu da ordem por causa das duas últimas. Mas se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. É assim que eu sei que tá errado, tá? Porque eu sei que 2 a terceira é igual a 8. O 2 aí não tem nada de importante, tá? O que é importante aqui é que eu tenho 3 proposições e eu cheguei em 8 linhas. Se fossem 4, seria 2 a quarta, que é 16. Então você teria que escrever 16 linhas. Então, o trabalho dessa tabela verdade é bom, mas dá trabalho para fazer, quando você tem muita proposição. Para casos pequenos é bem rapidinho. Então, tentem fazer essa segunda... Deixa eu ver meu horário. Acabou. Tentem fazer essa segunda. Qualquer coisa podem me perguntar, tá? Mas é basicamente imitar esse cara, tá? Então, se você entendeu como é que faz esse caso, qualquer outro deve sair bem de boa. Bom, tem outros tipos aqui de operadores. Deixa eu só ver aqui quem... Vocês têm dúvida? Deu para entender? O I, o OU, a gente vai precisar deles, tá? Ô, professor, Diga aí. a congruência de proposições só ocorre quando eles sempre têm o mesmo valor lógico, sempre? Sempre. É exatamente isso que a gente definiu. Se para todos os casos possíveis, bom, a parte visual que você pode ter é pensar na tabela verdade, beleza? Então, se em todas as linhas está batendo na tabela verdade, que é exatamente esse caso aqui, ó, essas duas linhas, essas duas colunas estão batendo em todas as linhas, então a gente diz que elas são congruentes, ou equivalentes, ou qualquer coisa assim, beleza? A distribuidade está escrito correto, sendo verdadeiro. Beleza. Esses errinhos aí vocês têm que. Eu vou tomar mais cuidado. Deixa eu ver, viu? Tá certo? Deixa eu ver. A distribuidade tá ok. Bom, se não tiver ok, vai dar algum problema na tabela verdade, beleza? Então, mas a distribuidade tá ok. Bom, é isso mesmo. A gente... Deixa eu ver se tem mais alguma outra dúvida aqui. PDF. Peraí, você está me falando de A atividade está correta. QS acaba sendo verdadeiro sem o P na primeira, mas ambos P e Q acabam não sendo verdadeiro. QS são verdadeiros. Ô Lorenzo, tu tá falando de qual? Na distribuidade, a primeira ou a segunda linha? A primeira, beleza. Você está assumindo que o Q e o S são verdades e o P é falso, não é isso? Beleza. Então, do lado esquerdo, bom, tem um Lorenzo aqui, ele está perguntando se o que eu fiz ali está certo. Eu vou apagar aqui em cima para tentar fazer aqui. Beleza, ele está assumindo o segundo caso. O P é verdade, o P é falso. O que é verdade? Caramba. Opa. Bom, estão liberados. Tá? Vou só tirar a dúvida aqui do Lorenzo e... Porque tem um intervalo de vocês, né? Então ele está assumindo esse caso. Ó. O P é falso, o Q e o S são verdades. Aí ele está olhando para essa primeira linha. Nessa primeira linha a gente tem isso aqui, ó. P o Q e S. Então, se a gente for analisar pedaço a pedaço, esse cara aqui, ó, é verdade, né? Porque os dois são verdades. Então fica... Bom, vai ficar feio aqui agora porque eu não tenho como trocar a cor.
E então, ó, só olhando só porque está entre parênteses, é uma verdade. P e qualquer coisa que é verdade, isso aqui ainda deve ser verdade, tá? Essa é a lado esquerdo. O lado direito, a gente tem o seguinte, ó. P e Q. Ah. Agora os dois vão ser falsos. Ah, agora entendi, Lorena. Realmente tem um negócio estranho. Deixa eu ver. Já acabou? Acabou, tô tirando uma dúvida só aqui. É, realmente, Lourenço, tem um troço estranho aí. Porque esse cara aqui vai ser... P e Q vai ser verdade. P e S também vai ser verdade. Só que quando eu... Não, tá ok, né? Ah, não, vão ser falsos. Os dois vão ser falsos, beleza. É, realmente tá estranho. Eu vou dar uma olhada no texto e... Na próxima aula eu corrijo tudo, beleza? Provavelmente eu copiei, colei e tá errado. É, eu vou olhar com calma esses negócios aí, tá? Mas, basicamente, o outro tá ok. O resto tá ok. Só esse daí que tem um probleminha. Mas... Como é que tá escrito? Ah, tá. Realmente. É, tem um problema aqui, ó. Boa. Aqui era para ter um I, não o. E aqui era para ter um... É, tá errado, tá errado. Aqui tá errado. Foi mal. Estão todos trocados. Ah, na primeira e na segunda linha. Eu vou corrigir isso. Foi mal. Na hora de escrever o comando, escrevi errado. Mas valeu por apontar. Tem algumas coisas assim no texto, eu já olhei um bocado, já consertei, mas ainda vai ter. Mas valeu aí, galera. Valeu. Vou acabar por aqui. Bom, mas o resto tá ok. O resto foi bem olhado. Então, tchau para vocês. Como é que faz aqui agora? Pessoal que está na sala online, daqui a pouco vai começar lá na sala da outra disciplina, tá? Aí a gente vai fechar aqui, encerrar aqui e vocês entrem lá na sala da outra disciplina que daqui a pouco o professor Cícero está entrando lá. Beleza. Valeu, pessoal. Qualquer coisa pode mandar lá no Classroom. Não tem problema não, tá? Não, você vai dar. Intervalo? Um pedacinho, pô. 10 minutos, pô. Vou corrigir agora esse erro.